Oi, gente, boa noite. Vamos iniciar a live de hoje, que é para falar sobre mãe e pai narcisistas. Tô colocando aqui o tema. Vocês sempre querem falar sobre esse assunto? Vira e mexe, tem perguntas na caixinha sobre isso. Essa semana houve a situação aí da Larissa Manoela e esse assunto entrou. Boa noite, Solange. Entrou em pauta novamente, então estamos aqui. Boa noite, Irlã. E vamos falar sobre isso, um assunto importante, difícil. É um assunto difícil de ser tratado quando a gente fala em mãe narcisista. A gente encontra... Boa noite, Patrícia. A gente encontra muita resistência social, né? As mães são santificadas. Vocês viram aí... Boa noite, Vivi. A história da Larissa Manoela, né? Ela vem sofrendo críticas e tudo pelo posicionamento dela. Então acho que é interessante a gente falar sobre isso. Boa noite, Kátia. E aí nossa live hoje vai ser naquele mesmo esquema. Boa noite, Poliana. Que é falar, já eu vou fechar quando a gente for começar. Vou trazer todo o conteúdo e depois eu abro novamente para perguntas. Então se vocês... Oi, Fábio, boa noite. Não tive paz assim, mas fiquei curioso. Então, ouça, é interessante. Oi, Mary. Oi, Mayra. Boa noite para vocês todos. Oi, Edna. Oi, Rita. Boa noite. E aí eu já aconselho para vocês como eu vou fazer a live. Eu vou trazer o conteúdo, fechando as perguntas. Se vocês tiverem muitas questões, anotem, porque depois quando eu terminar de falar, vocês de repente não vão se lembrar. Então, enquanto eu tô falando, anotem as dúvidas, aí ao final da live, ao final da minha exposição, eu abro novamente para perguntas e aí a gente segue conversando e tirando dúvidas e esclarecendo, tá bom? É um assunto que é sempre boa noite, Franci, sempre aparece muito aqui nas caixinhas de perguntas, em direct, eu recebo muita gente perguntando, relatando, querendo saber mais sobre esse assunto. Boa noite, Wanda. Então, fiquem aqui, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, precisa esclarecer e sempre informação é tudo, né? Quando a gente fala sobre esse tema, muita gente vai começar a entender e identificar, infelizmente, né, o que está se passando, o que ela está sentindo, o que está acontecendo, né? Boa noite, Rosângela. Então... eu acho que é isso. Deixa eu ver o horário para a gente poder iniciar trazendo conteúdo. Convidem aí, gente, quem precisa falar sobre isso. Boa noite, Celeste. Eu comecei a dar uma estudadinha, né, para trazer mais conteúdo para vocês com embasamento bem sólido, bem interessante. E aí eu comecei, enquanto eu lia, várias pessoas me passavam pela cabeça. Boa noite, Neuza. Eu comecei a lembrar de várias pessoas e falei, meu Deus. A gente vai vendo ali e falei, meu Deus, né? Eu conheço uma pessoa que se enquadra aqui praticamente em todos os critérios. Então acho que é bem interessante, né? Por isso que a informação é tudo. A gente entender o funcionamento das pessoas. Boa noite, Delma. É muito importante para a gente poder se proteger, né? Para a ideia que a gente proteja nossa saúde mental. Então é isso. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, conforme o combinado, desativando comentários. Aí até bom, né? Que as letrinhas não me cobrem, a gente consegue, o vídeo fica até mais limpo. Vou trazer então, fiquem aqui comigo, vou começar a conversar com vocês sobre o tema e ao final, anotem as perguntas enquanto eu falo, ao final, quando eu abrir para perguntas, eu vou esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar esclarecendo aqui o que é o transtorno de personalidade. Né? Eu sempre gosto de falar para vocês, aliás, isso tem até mudado, né? Eu tenho visto aí, até no congresso que eu fui, numa palestra, o professor estava explicando que até essa denominação transtorno de personalidade está começando a ser repensada, porque agora a gente já não vai mais falar em categorias, mas em dimensões de personalidade. Então, daqui a pouco não vai ser uma personalidade narcisista, mas são dimensões que podem ter, principalmente porque narcisismo e psicopatia, por exemplo, têm muitas características em comum. Então, são dimensões da personalidade.
Mas isso é só para efeito didático. Então a gente vai trazer aqui, falando sobre, hoje eu vou abordar especialmente mãe e pai narcisistas, e que o que eu vou falar vai servir também para quem se relaciona de maneira amorosa com pessoas narcisistas ou amigos, enfim, pessoas que nos cercam e que podem ter esses traços de personalidade. E aí uma coisa que eu quero explicar para vocês, por se tratar de um transtorno de personalidade, a gente não trata como doença, não é uma doença, a pessoa não tem um problema, um transtorno de humor, não é uma depressão, uma ansiedade. O transtorno de personalidade não é doença, portanto não tem cura. Isso já é um dado muito importante, porque os filhos de mães narcisistas alimentam internamente a esperança de que aquela mãe vai mudar, que ela vai passar a tratar ele bem e tudo mais, e não é verdade, tá? Dificilmente uma pessoa narcisista muda, né? Até porque ela não percebe nenhum tipo de sofrimento, né? Ela acha que o problema é o outro e não ela. Então, os transtornos de personalidade só podem ser diagnosticados a partir de 18, 20 anos. Antes disso, não se fala em transtorno de personalidade. Não existe diagnóstico de narcisismo num adolescente. Não existe diagnóstico de borderline, psicopata. Ninguém faz diagnóstico de personalidade antes dos 18, 20 anos. Por quê? Porque a personalidade está em formação. A gente não pode falar de uma criança narcisista, né, que tem um transtorno de personalidade narcisista. Até porque traços de narcisismo fazem parte do nosso desenvolvimento. Uma criança pequena de 2, 3 anos, ela é narcisista. Isso é da fase do desenvolvimento que ela está vivendo. Então, quando a gente aqui vai falar de transtorno de personalidade narcisista, a gente está falando de adultos, tá? Não de adolescentes e nem de crianças. Até porque adolescente, por exemplo, tem muito traço narcisista, é uma fase muito egocêntrica e faz parte do desenvolvimento daquele ser humano, né? Não vamos entender como necessariamente patológico. A gente só vai falar de patologias ou desenvolvimento disfuncional da personalidade depois aí na idade adulta. Dito isso, eu acho que é importante a gente esclarecer, né? Pode parecer um dado não tão claro, mas é muito importante para a gente esclarecer do que a gente está falando. Então vamos lá, quais são os critérios, né? Quais são as características de uma pessoa narcisista? Como que eu posso saber? E aí vale também a ressalva. Todos nós temos traços de coisas, né? Traços de personalidade narcisistas, todo mundo pode ter um ou outro traço. O que vai configurar o transtorno é você ter alguns traços, não só um ou outro. Eu vou trazer aqui, eu até anotei a definição do DSM, que é o manual diagnóstico, né? Que a gente usa na psiquiatria, tanto o DSM-5 quanto o CID. Bom, são 9 critérios que o DSM... Ai, peraí, gente, tô tentando equilibrar aqui o caderno. Que o DSM elenca, são 9 critérios pra gente categorizar como narcisista, tem que ter pelo menos 5 desses 9 critérios. Eu vou trazer essa definição formal e depois a gente vai ver como é que isso aparece na vida real, tá? Primeiro critério, e talvez o mais relevante, né? É muito difícil a gente falar de narcisismo sem essa característica, é a sensação grandiosa da própria importância, né? A pessoa narcisista, ela se julga melhor do que ela é. Ela se acha excepcional. Ela quer ser reconhecida sem ter realizado nada de excepcional, mas ela acha que ela é incrível. Ela tem um senso de grandiosidade, né? Então, tem muita arrogância, né? O narcisista é muito arrogante. É um dos critérios também, é ser arrogante, insolente. O outro critério que é fundamental é a falta de empatia. O narcisista não tem empatia. Não tem empatia nenhuma. Isso coincide muito com o psicopata. E é interessante pensar que uma pessoa ela pode ter traços de narcisismo e de psicopatia, tá? Eles têm muitas coisas em comum, só que o psicopata tende a ser até mais agressivo, né, do que o narcisista, fisicamente falando, né?
fantasias de sucesso ilimitado, preocupação excessiva com a imagem. A gente, é claro que hoje com as redes sociais a gente vive um pouco desse narcisismo coletivo, né? Da gente ter uma preocupação excessiva com a imagem, querer parecer mais do que é, na verdade, né? Esse senso de grandiosidade, eu quero mostrar um sucesso que eu efetivamente nem tenho, eu quero mostrar uma vida que eu não tenho. Isso tem, você vê que esses traços narcísicos existem, né? Mas só isso não vai configurar um transtorno de personalidade narcisista. E aí tem essa coisa da fantasia de sucesso ilimitado, a pessoa quer ser o mais bonito, ele acha que ele pode ser o que ele quiser, né? Tem uma coisa assim, é de uma arrogância, de uma falta de bom senso e de falta de... Sempre quando eu falo pra vocês a questão da autoestima, eu sempre falo que a gente tem que ter uma autoestima adequada. Por que eu uso o termo adequada? Porque você ter uma super autoestima, me achar melhor do que eu sou efetivamente, também não é bom, né? Ter uma baixa autoestima é ruim, mas você se achar mais do que você é também não é bom. Então é nesse sentido, só que isso é aparência, tá? O narcisista, ele parece ser o cara, a mulher, a pessoa ali, que eu sou melhor do que todo mundo, mas isso na verdade esconde uma baixa autoestima terrível, né? O narcisista, ele precisa ser validado o tempo todo, né? Eles acreditam ser especiais e únicos, gostam de se associar a pessoas de prestígio, ricas, pessoas de sucesso. São pessoas que vão, às vezes até dentro da religião, né? Aquela mulher muito narcisista, que é amiga do padre, que quer estar ali, sempre ali, em posições que tem algum tipo de poder sobre o outro, né? São pessoas que se associam muito a políticos, que querem estar ali, né? Dizer que conhece fulano, ciclano, como se o fato dela conhecer pessoas de alguma importância ou relevância sinalizassem de que ela também é essa pessoa importante, né? Então ela fica ali. Demanda bajulação excessiva, precisa ser validado o tempo todo, né? Isso aí são pessoas que precisam ser admiradas, elas precisam desse suprimento, como eles chamam, né? É claro que todo mundo quer ser admirado, mas uma coisa é querer, outra coisa é ter uma necessidade. Eu preciso ser adulada, ser bajulada. Isso é uma característica muito, muito relevante, principalmente que uma das coisas que narcisista mais faz é quando ele tem o ego ferido, né? Quando um narcisista, ele pode ter crises de fúria se ele se sente que o ego foi ferido, né? Ele tem tanta necessidade dessa bajulação, dessa validação, que qualquer crítica é insuportável. Eles se tornam pessoas insuportáveis, e depois eu vou trazer isso na vida, no dia a dia, como que isso pode aparecer. Criam expectativas de direitos especiais, né? É aquela pessoa que acha que ela vai chegar no restaurante, ela não vai ficar na fila, ela acha que ela merece ser tratada de uma forma diferente, ela merece todo o tratamento especial, as prioridades da vida, porque ela é uma pessoa acima das outras, né? Ela explora as pessoas, né, nas relações interpessoais. Isso é uma das características que a gente tem que pensar também. O narcisista, ele trata o outro como objeto, né? Um objeto que vai trazer satisfação para ela, né? O narcisista, ele não tem uma relação, aí tem a ver com a falta de empatia, né? Ele trata o outro como um objeto que está ali para servi-lo. E isso, quando é com filho e filha, é terrível, né? Porque é a mãe que anula o filho, anula a filha e acha que ele está ali para servi-la. É aquela mãe que traz como um troféu. E depois eu vou... Só um minuto, só terminar aqui os critérios que a gente vai entrar mais nisso. Não reconhece as necessidades e sentimento dos outros, nós já falamos aqui, empatia zero, né? Claro que não vai reconhecer. É invejoso, né? O narcisista é muito invejoso, fala mal, é fofoqueiro, adora falar da vida do outro, né? Ou ele acredita também que está sempre sendo invejado, né? Ele é sempre alvo de alguma coisa, né? O narcisista tem muito isso de falar da vida do outro, isso é terrível, né? Faz fofoca, né? E é aquele que faz fofoca, fala mal, e na frente, querido! E fica naquela bajulação. Narcisista é muito puxa-saco também, principalmente no início da relação, né? Às vezes até na relação amorosa, seduz, puxa-saco, fala um monte de coisa, bota num pedestal de idealização para depois entrar na descida ali da desvalorização e terminar com descarte. Esse é o ciclo narcisista, né? Ele vai dar... Isso
Vamos agora falar da mãe narcisista. Eu vou trazer para vocês exemplos concretos de como isso pode aparecer, né? A mãe narcisista, ela, gente, eu acho que é um dos piores estragos que pode acontecer na saúde mental de uma pessoa, é ser filho de mãe narcisista e de pai também, né? Mas mãe narcisista com filha mulher, então, é uma coisa horrorosa, né? A mãe entra num nível de competitividade com essa filha. Mãe narcisista tende a diminuir a sua filha e seu filho, ela acaba com a autoestima dele, né? Aquela pessoa que é crítica, você vai sair com essa roupa? Você não acha que tá exagerada? Nossa, você engordou, né? Aquela pessoa que sempre tem uma coisa para botar para baixo, né? Mina a autoestima. E isso desde pequena. A criança cresce com essa sensação de ser insuficiente. Cresce com essa sensação de querer agradar essa mãe ao máximo para ser amada. Né? Ela fica ali atrás dessa mãe mendigando o mínimo de afeto e reconhecimento. E pode acontecer, e acontece, e eu tenho um caso de uma paciente da mãe descartar esse filho, tá? E aí é interessante pensar, quando a mãe narcisista tem mais de um filho, ela costuma fomentar a discórdia dos filhos. Ela coloca os filhos um contra o outro, né? Eles falam do filho dourado, ou filho de ouro, e o filho bode expiatório. O filho dourado é aquela que a mãe fala, porque teu irmão é ótimo, né? O filho dourado é aquele filho que supostamente a mãe gosta mais, né? Porque ela fica enaltecendo aquele filho de ouro e ela coloca o outro abaixo do chão, assim. E aí, é claro, como é que esses irmãos vão se relacionar diante desse quadro, né? Onde um filho tem todos os direitos, todas as vantagens e privilégios, e o outro é tratado como ninguém. E isso não quer dizer que essa mãe ame esse filho de ouro. Ela não ama, né? Na verdade, ela faz daquele filho extensão dela, né? Ela domina aquele filho, ela anula aquele filho na subjetividade dele e usa, né, como um objeto para ela. É o filho perfeito, que vai dizer que ela é uma ótima mãe, socialmente, né? É o filho que vai validar a maternidade dela, socialmente falando. A outra, que é o outro filho, que é o bode expiatório, né, que ela colocado nesse lugar de alguém que não vale nada, que não presta, que é um péssimo filho. Como um filho é maravilhoso e o outro é péssimo, a culpa não é dela. Né? Ela tem um filho, tá vendo? Ela é uma ótima mãe, ela tem um filho que é maravilhoso. Então, olha o nível de crueldade para essa família. Acaba sendo uma família extremamente disfuncional, né? Uma mãe narcisista é daquela que muitas vezes é invasiva, é controladora, bota defeito nos amigos dos filhos, bota defeito nas relações amorosas, porque outras pessoas que se relacionem afetivamente com seus filhos é um sinal de ameaça para ela, né? É sinal de que essa pessoa pode daqui a pouco abrir os olhos dela contra essa mãe. Então ela vai boicotar essas relações para manter aqueles filhos sob controle. E aí a gente pode pensar, né? Será que essa mãe ama seus filhos? Não ama. É muito difícil falar em amor para uma pessoa narcisista, né? É difícil porque eu acho que é uma pessoa que não ama nem a si mesma. Né? A pessoa narcisista, ela tem... Quem ama não usa o outro como objeto, né, gente? A gente não pode chamar de amor essa relação patológica que é estabelecida. E é difícil a gente falar disso quando a gente está falando de maternidade. A gente, até o caso da Larissa Manoela, que parece se tratar de uma mãe narcisista, por todos os sinais aí que estão aparecendo, é muito difícil porque socialmente a mãe é santificada. Ninguém pode falar nada de mãe. As mães são santas, é a imagem de Nossa Senhora. A gente não pode dizer que uma mãe sempre vai amar seus filhos. É mentira. Uma mãe não vai sempre amar seus filhos. Tem as mães que são narcisistas, que são psicopatas, que têm algum tipo de problema e que elas não amam seus filhos. Elas causam mal a esses filhos. Então a gente tem que trazer esse assunto. Por quê? Porque o filho de uma mãe narcisista, muitas vezes, não é validado na sua dor. Inclusive, tem casos de filhos de mães narcisistas que vão para terapia, por exemplo, e o próprio terapeuta ou psicólogo fala para ele, mas você tem que perdoar a tua mãe, você tem que se aproximar da tua mãe. Por que que tem? De onde a gente tira que a gente tem que se aproximar daquele ser que gera mal, né? Que faz mal, que te adoece? Não tem que se aproximar de uma mãe narcisista. Então,
A gente tem dificuldades até socialmente de falar desse assunto, né? Falar de mãe é uma coisa muito sagrada, né? Não se pode falar, não, a mãe faz tudo pelo seu filho. Mentira, não faz, não é toda mãe que faz. Podemos dizer que a maioria delas, mas tem muita mãe que gera muito problema. E aí o filho sente culpa, o filho sente muita culpa, porque aquela mãe, ele tinha que amar aquela mãe, né? Aquela mãe, às vezes a mãe narcisista, ela é muito manipuladora. Né? Como qualquer personalidade narcisista é manipuladora, ela fica ali, de repente faz algum mal pra você e aí você, nossa, você me feriu. E aí a pessoa fala, ah, você me tira do sério, você me faz perder a cabeça. Né? Se você tivesse feito tal coisa, eu não teria reagido dessa forma. Né? Você sabe que eu gosto de você. Então você fica ali naquela situação, naquela gangorra emocional, confusa, sem saber exatamente o que sentir por aquela pessoa, né? Então imagina a mãe, você ser criado, eu acho que a pessoa só vai perceber que a mãe dela é estranha quando tá já na adolescência e começa a conviver com outras famílias, né, amigos e tal, e aí você começa a ver, tem alguma coisa errada com a minha mãe, né? Tem alguma coisa errada na minha família. Por que ela me trata dessa forma? Você começa a ver outras formas de viver e você começa a achar que a sua tem alguma coisa estranha. E aí é muito doido, né? É muito doido porque é difícil, uma das coisas mais difíceis também para esse filho, ele é aceitar que essa mãe é narcisista e que ela não ama ele. É você aceitar que essa mãe não vai te amar. E não vai te amar porque não é porque você não é digno de ser amado, mas porque ela é incapaz de amar qualquer pessoa. Então o filho, ele passa a vida inteira, às vezes na fase adulta, submetido nessa relação materna, né? Aquela mãe que controla o filho, que domina, né? O filho tem 40 e poucos anos e não consegue sair de perto dessa mãe, por mais mal que ela faça, né? Ele sente culpa, porque aí a mãe se vitimiza, porque você vai ver o dia que eu não estiver mais aqui, você vai se arrepender, né? Porque o que você faz comigo, e aí o filho ou filha, né? Pode se sentir com uma dívida eterna e impagável com essa mãe. E pode acontecer, gente, vamos pensar também que existem gradações aí de gravidade dentro do... Não é um espectro, mas a gente podia falar em espectro narcisista. Né? Existem pessoas que têm níveis de narcisismo muito altos. Né? Eu tenho uma paciente que ela sofreu muito com uma mãe narcisista, até a adolescência, até que essa mãe foi embora e deixou ela para trás. Levou a filha de ouro e deixou a bode expiatório para trás. Né? Uma rejeição enorme, um descarte. Né? A pessoa narcisista, ela descarta o outro quando ele não serve mais. Então, de alguma forma, ela descartou essa filha e essa filha adulta tinha vergonha de falar o que tinha acontecido. Ela sentia culpa por esse abandono, como se ela tivesse provocado de alguma forma aquele descarte, né? É como se ela tinha vergonha de falar sobre isso, como se ela tivesse alguma culpa em relação a esse abandono. E não tem, né? Era uma mãe essa era uma mãe extremamente narcisista, né? Assim, ao ponto de fazer isso, né? De ter lá a filha de ouro, de ter a filha bode expiatório, de descartar a pessoa, de se vitimizar e depois tratar como se nada, né? Passado anos e anos, não se preocupava com essa filha, não tá nem aí pra ela, não pergunta se tá tudo bem. E aí tem outra coisa, a pessoa que é narcisista, tem cada caso, gente, que você escuta, do tipo, sei lá, a filha tá lá internada, adulta, internada, passando por um momento gravíssimo de saúde. A mãe vai lá visitar, levar uma muda de roupa. Ao invés de ver como é que a filha tá, começa a falar dela mesma. Ah, minha filha, nem te conto o que tá acontecendo. E começa a contar da vida dela. Ela não tá nem aí pra filha, pra dor que aquela filha tá vivendo. Ela só fala dela o tempo todo. Isso é até interessante em amizade, a gente percebe, né? Aquela pessoa autocentrada. Tudo é sobre ela, tudo é sobre ela. Você chega e fala, ai, quebrei o dedo. Aí a pessoa fala, e eu que quebrei o braço? Não te deixa contar uma história. É sempre sobre ela o tempo todo. Isso é muito cansativo. São pessoas extremamente egoístas, egocêntricas, que não conseguem olhar pra fora, que só fala dela, é autocentrada. Então, essas situações absurdas, assim, de você pensar, gente,
Ela não teve um mínimo de preocupação de saber como é que ela estava, né? De perguntar. Não, não teve. Né? Não teve e nem terá nunca. Né? A gente ficar... e aí é super importante a gente pensar qual é o grau, qual é a gravidade daquela pessoa narcisista, né? Qual é o tipo de sintoma que ela tem e o tipo de prejuízo que ela causa em você. Né? Tem mães que você consegue manter uma distância física de preferência, tá, gente? No mundo adulto, se preparem. Se você ainda é jovem, mora com uma mãe narcisista, já vai se preparando para o afastamento. Se preparando como? Estuda muito. Busca sua independência financeira para você poder se afastar dessa mãe o quanto antes. Né? É muito importante ter essa independência financeira. Muito importante, porque senão ela vai te manipular o resto da vida. Deixa eu só ver o que eu anotei aqui. Então, a gente já... Eu tô tentando lembrar de situações. Gente, tem tanta situação com mãe narcisista. A gente recebe tanto em consultório. Tem gente que fala até em sobreviventes, tá? Usa esse termo para se falar de filhos de mães narcisistas. Sobreviventes, né? Porque é muito difícil. É super importante fazer terapia para poder construir essa autoestima, porque normalmente são pessoas que ficam com a autoestima no pé e corre o sério risco de reproduzir essa relação de dependência, de submissão, se relacionando com pessoas narcisistas, né? Um homem narcisista, uma mulher narcisista, alguém que vai te submeter. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que a terapia é tão importante, né? Para você conseguir enxergar essa mãe da forma como ela é, para você conseguir lidar com a sua culpa, porque sempre que a gente mexe com pai e mãe, tem muita culpa. E aí, procurar um psicólogo que entenda minimamente disso. Por quê? Porque existem pessoas, até profissionais, socialmente, gente, culturalmente, a gente tem essa coisa de achar que o filho e a mãe têm uma relação sagrada, que a gente não pode romper com esse vínculo, né? Que romper um vínculo, não, mas ele é sua mãe, né? Como só o fato de ser mãe já é o suficiente para você manter aquele vínculo. E não é, não é. Tem mães que a gente só consegue suportar distante. Mães e pais, né? Eu tô falando muito de mãe porque a gente fala muito da mãe narcisista, né? Porque o prejuízo da mãe, até pela presença, até por essa condição social e cultural, parece que é ainda maior. Uma coisa que é interessante, às vezes a pessoa pergunta, mas a mãe narcisista é aquela que bate no filho, que... Não necessariamente, a violência psicológica é pior. Tem violência psicológica, que é muito, muito... Uma das coisas que a mãe narcisista, que a pessoa narcisista faz, que é cruel, é o silêncio, né? Você punir com silêncio. Aquela mãe que começa a ignorar o filho. Aí o filho, mãe, desculpa. Aí a mãe fica gélida, né? Não dá a menor atenção. Aí o filho fica lá rastejando, pedindo perdão. E a mãe dá aquele afastamento, assim, né? É uma maneira cruel demais, né? Eu acho que... Eu já falei isso com vocês até em relação amorosa, né? O tratamento de silêncio é muito, muito, muito nocivo na relação. Muito tóxico, né? A pessoa fica ali sem ter argumentos, nem para... Você não consegue conversar, não tem diálogo. A pessoa rompe com qualquer nível de comunicação e você fica naquela dor tentando remendar situações. Né? É terrível, gente. Tem um outro tipo de tratamento que a pessoa narcisista faz, que é o mau humor, né? Aquela pessoa que tudo emburra. E de repente, sei lá, você sexta-feira vai sair com as suas amigas, aí a sua mãe acorda de manhã já de ovo virado, já acorda de mau humor, porque sabe que nessa sexta-feira você vai sair com as suas amigas. Aí ela já tá de bico. Aí você, oi mãe, bom dia, ela nem olha direito. Aí você já começa naquela angústia, tipo, caramba, minha mãe tá... Aí você, ai gente, não sei se eu vou. Você começa a evitar situações, você vai abdicando de coisas na sua vida para não ter que lidar com aquele mal-estar que a pessoa impõe na relação pelo mau humor dela. Por aquele humor ruim, né? Começa a te tratar mal, começa a te tratar meio de bode e não diz o que é. Gente, é uma forma de manipular terrível. E muitas vezes essa mãe é aquela que, sei lá, no Instagram, nossa, minha filha, não sei o quê, pra fora, parece a mãe perfeita. E ela se acha mãe perfeita, porque ela tem aquela grandiosidade, aquela mania de grandeza, aquela arrogância. Então essa filha, às vezes não tem espaço, ela vai falar
daquela mãe, e às vezes é uma mãe que faz trabalho voluntário, é uma mãe maravilhosa, super atuante na igreja, e chega em casa, humilha a filha. Aí a filha vai falar com alguém e a pessoa, nossa, sua mãe? Nossa, mas ela é ótima. Aí começa a achar que a filha é uma ingrata. Essa filha é uma ingrata, porque depois a mãe pode falar, não, minha filha é muito ingrata comigo, fiz tudo por ela, faço tudo por essa família, eu cuido, eu faço, eu aconteço, e a filha se sente, ai, a filha ingrata, aí sente culpa, porque, todo mundo diz que ela é maravilhosa, e você, eu já vi caso, eu estava até pesquisando sobre isso, e tinha caso da filha começar a gravar as coisas que a mãe fazia, gravar em áudio as coisas que a mãe falava para ela, para mostrar para as pessoas, porque ninguém acreditava. Achava que a mãe era maravilhosa. Nossa, mas sua mãe é ótima. Por que você tá assim? E a filha é péssima. Olha que situação. Você não tem... a sua dor não é legitimada. As pessoas acham que você tá exagerando. Que você é uma filha rebelde e ingrata. Né? Deixa eu só ver aqui. Gente, daqui a pouco eu vou abrir, porque eu acho que vocês vão trazer... às vezes até exemplos e situações, né, que eu acho que é importante. E tem essa coisa da pessoa se vitimizar, né, porque eu faço... essa coisa da manipulação pela vitimização, a manipulação pelo mau humor, a manipulação... tem o tal do ghosting, né, que você começa a tratar a pessoa... como se ela tivesse meio tentando enlouquecer a pessoa, né, tipo a pessoa, mãe, onde é que tá minha chave que eu deixei aqui? Deixou? Deixou não. Você não deixou, não. Aí você começa, será que eu não deixei? Né? É terrível, né? O nível de prejuízo que pode causar, fora as mães omissas, muito gravemente omissas, né? Tem caso aí do pai que abusa sexualmente da filha e a mãe perversamente não faz nada, né? Então, porque ela não se importa, ela não tá nem aí com o que aquela filha tá vivendo efetivamente, ela não tem nenhum tipo de empatia, de cuidado, de amor, ela não tá nem aí. Às vezes ela se preocupa com aquela filha porque aquela filha, ela quer mostrar como uma boneca, né? Que aquela filha tem que ser bonita, ela tem que ser, tem que atender aí alguns critérios que vão enaltecer a própria mãe, né? Ela tá aqui pra validar a mãe maravilhosa que eu sou. Aí se você é uma filha que não atende a esses critérios dessa mãe, ela pode se sentir mal, né? Envergonhada, você me envergonha. Você é uma filha que me envergonha, você é burra, né? Gente, parece loucura, mas acontece e infelizmente não é tão raro assim, né? Então eu acho que é muito importante a gente trazer esse assunto, cada vez mais falar sobre isso, para que as pessoas consigam buscar ajuda, consigam olhar para a própria história e identificar algumas coisas que aconteceram e validar aquele mal-estar que ela tem. A minha paciente mesmo, ela demorou para trazer essa história e ela trouxe com muita vergonha. Vergonha. Gente, vergonha de quê? Ela sofreu um descarte, né? Ela sofreu com uma mãe extremamente assim, que não estava nem aí para ela, abandonou ela adolescente, com um pai alcoólatra. É uma coisa assim inacreditável. E aí eu vou trazer aqui um pouco de algumas dicas de como que a gente pode minimizar esses problemas, mas sempre lembrando que depende da gravidade. Tem pessoas que têm alguns traços narcisistas, mas que é alguma coisa que o filho ou a filha percebe, mas consegue dar uma limitada. Tem pessoas que têm traços narcisistas graves e traços de psicopatia, mães abusadoras, sexualmente abusadoras, enfim, tem casos muito graves. Então a gente tem que ver onde a gente se encontra, caso a gente se encontre, eu conheça pessoas nessa condição, e é claro, para cada nível de sofrimento vai ter um tipo de ação necessária, né? Então, primeira coisa, estabeleça limites saudáveis, né? Eu acho, antes de estabelecer limite saudável, eu acho que a primeira coisa é entenda que a sua mãe é narcisista, ou seu pai, né? O caso do pai narcisista também é muito parecido, tá? São os mesmos traços, né? De manipulação, dessa coisa toda que eu já falei, são os mesmos traços, né? Então, primeira coisa, entenda e aceite isso, né? Não sinta culpa por isso, você não tem culpa da tua mãe não te amar.
Isso é um transtorno de personalidade, ela é uma pessoa disfuncional e ela não vai melhorar, né? Ela não vai melhorar com o tempo, né? Há quem diga até que piora, né? Que a pessoa na terceira idade fica pior ainda, fica o catiço. E aí, a partir daí, estabeleça limites saudáveis, né? Entendendo que não vai ter uma reciprocidade nessa relação. Você tem que estabelecer o limite a partir do que você sente em relação a essa mãe, né? A esse pai. Se são pessoas que você consegue conviver, conviva, mas sempre se defendendo um pouco, sabendo que essa pessoa... Isso é interessante também. Quando o filho começa a fazer o movimento de se afastar dessa mãe ou desse pai, eles começam a ficar bonzinhos de novo. Às vezes tem todo um teatro. Não, meu filho, você tem razão, eu vou mudar e tudo mais, né? Tem toda aquela manipulação que não se sustenta, né? E aí você perdoa e logo depois começa o inferno todo de novo. Então, tem até um negócio que eles chamam, como que tipo afastamento zero. Tem alguns tipos, tem alguns conceitos, né, dessas pessoas que trabalham especialmente com narcisismo. Contato zero, é o contato zero. Tem alguns casos que só o contato zero, né, de você ter que mudar de estado para não ter que ter contato com aquela pessoa mais, né? É a única forma, é bloqueando nas redes, porque a pessoa ela é tão tóxica na tua vida, ela te faz tão mal, ela te manipula, tem pessoas que tem mães narcisistas que podem gerar prejuízos até profissionais na vida do filho, né? Prejuízos no seu relacionamento, no seu casamento, na educação dos netos, né? Se você tem uma mãe que é narcisista grave, afaste teu filho dela. Ah, mas ela tem direito como avó, ela que briga pelo direito dela na justiça. Afasta teu filho dela, proteja esse filho, porque essa avó vai manipular também. Não confrontar. Isso é interessante para quem convive, né? Filhos ainda jovens, por exemplo, que tem que se manter na casa desses pais. Não confrontar. Você ficar caindo em discussão vai ser um desgaste completamente desnecessário que vai te levar a se sentir péssimo e não vai chegar em lugar nenhum, porque a pessoa não vai mudar de ideia, não vai deixar de ser quem ela é, ela só vai piorar. Eu acho que você tem que falar, tem que se posicionar de maneira assertiva, sendo objetivo. Se a pessoa vem e te fala um monte de coisa, você pode falar, olha só, eu não concordo com isso que você está falando, e sai de perto. Né? Assim, não adianta bater boca, não adianta. Porque o narcisista, quanto mais você fica ali, mais ele vai explodir, porque tem a ferida do ego, né? Você contrariar uma pessoa narcisista é enlouquecer ele, né? Porque tem essa coisa dele se sentir o máximo, de se sentir melhor do que o outro. E quando você contraria ou faz qualquer coisinha que gere algum mal-estar nele, ele vai voltar com muita fúria pra cima de você. Então, vocês vão entrar num debate sem fim. Então, uma maneira é estabelecer esse limite. Eu não concordo com isso que você está dizendo, eu não concordo com essa forma que você está me tratando e eu vou sair daqui. E sai de perto, vai pro teu quarto, fecha a porta, começa a dar uns limites assim, de maneira firme. É muito difícil, o mais difícil que eu vejo nessas relações é sustentar esse posicionamento com pai e mãe. O mais difícil é sustentar. Né? Porque a pessoa vem e mexe com a tua culpa, faz chantagem emocional, faz muita chantagem emocional. E aí o difícil é sustentar esse posicionamento do contato zero, o difícil é sustentar esse distanciamento de não querer se abrir, porque a pessoa fica em cima. Né? Tem mãe narcisista tão doida que quer saber, sei lá, detalhe da vida sexual da filha, detalhe da vida sexual do filho. É muito louco, é muito louco. Uma outra coisa que é importante, você precisa trabalhar seu medo de rejeição. Não tenha medo de ser descartado, porque isso vai acontecer em algum momento, né? Principalmente quando você estabelecer os limites. Ela vai tentar te seduzir de novo e quando você for firme, provavelmente vai ser descartado e você precisa lidar com isso, né? Por isso que é importante trabalhar a tua autoestima. Não tem outro jeito, gente. Não adianta. Você vai querer estar perto de alguém que te faz mal, por quê? Só porque é sua mãe ou seu pai? Não faz sentido. A gente tem que desconstruir essa crença de que pai e mãe são santos e que a gente deve a eles alguma devoção. Quando eu falo em perdoar, né, eu acho isso tem que ser trabalhado, né, o perdão. Perdoar pai e mãe não quer dizer amar, muito menos conviver. Você pode perdoar de entender, ela é uma pessoa infeliz e limitada. Ela não pode dar aquilo que ela não tem. Eu só quero distância.
é não alimentar a dor dentro de você. Mas perdoar não é conviver, perdoar não é amar. A gente entender que aquela pessoa é daquela forma e ela pra lá e eu pra cá. O convívio não é possível. Isso é importante também. Você só pode estabelecer limite que você pode sustentar. Não adianta você começar a querer ter uma posição e aí ela vem e ela vai pedir desculpa e eu vou mudar, e às vezes tenta te seduzir até com presente, com coisa, te bajulando ali, que é aquela bajulação que eles fazem, né? Quando querem ser aceitos, né? São pessoas ótimas, agradabilíssimas, divertidas, até, né? É aquele ciclo da idealização, desvalorização e descarte. Então ela começa naquele ciclo da idealização, mas saiba que ela vai entrar na desvalorização de qualquer maneira. Ela não vai, olha, depois que você falou isso, eu estou pensando diferente e a gente daqui pra frente vai ter uma relação normal e saudável. Infelizmente isso não vai acontecer e você precisa lidar com esse dado de realidade. Então estabeleça aquele limite que é possível para você sustentar. Se inicialmente você não consegue contato zero e você já é adulto e mora em outro local, reduza o máximo que você puder desse convívio. Esteja com ela ou com ele, né, com o pai ou com a mãe, somente aquele tempo. Vamos supor, você vai lá visitar tua mãe, aí ela começou um assunto que não te desagrada, você, então tá bom, mãe, pega tuas coisas e se manda, né? Estabeleça alguns limites aí, você ensina pra ela até onde ela vai poder ir com você. Apesar dela chantagear, ela vai falar mal de você, porque a difamação também é um recurso usado pelo narcisista, vai falar mal de você pra todo mundo, que é um filho ingrato, que é uma filha ingrata, que eu fiz tudo por ela e ela não quer saber de mim, porque vê se pode, agora que eu tô idosa, tô aqui doente, não importa. Você tem que ter a clareza no seu coração de quem ela é, de quem você é e do que é possível fazer. E sustentar isso. Isso é muito importante para a tua saúde mental. E até para fazer essa delimitação de até onde ela pode ir, até para você ver como que você vai conseguir se relacionar, até onde é possível se manter alguma relação com essa mãe, com esse pai, se programa para isso, né? Faz um planejamento mesmo de como você vai começar a romper, não atendendo o telefone toda hora, não indo imediatamente atender a algum chamado que ela tenha feito, né? Vai estabelecendo, vai saindo, se programa para isso, para você conseguir manter. Não ceder é muito importante, porque ela vai tentar, como eu falei, né? Vai tentar entrar nesse ciclo da sedução de novo. Ah, meu filho, você é o único filho que eu tenho, minha filha, você é o sonho que eu sempre quis e não sei o quê, mas que vai transformar em pesadelo muito rapidamente, porque a máscara cai, ela não fica. Uma coisa super importante, isso é um trabalho tão importante de ser feito. Não acredita que você é quem a sua mãe ou seu pai narcisista diz que você é. Descubra quem você é. Você não é essa pessoa horrível que ela diz que você é, né? Porque ela coloca para baixo. Ela vai sempre te compara com outras pessoas, como você é pior do que aquela pessoa, né? Não acredite nisso. Essa maneira que ela tem de desvalorizar quem você é, te colocar lá abaixo do chão, é para ela poder te controlar e te manipular. A pessoa que não tem... Isso vale para relação amorosa também, né? Que a pessoa vai eliminando. Ninguém vai te querer desse jeito. Olha como você engordou. A pessoa vai minando a autoestima, que já vai estar frágil, né? Porque a pessoa começa nesses ciclos de idealização, desvalorização, idealização, desvalorização. E você vai ficando meio confusa. Aí quando você tá... Não, eu vou terminar com a pessoa volta. Não, e não sei o que... Então, não ceder é muito importante e não acreditar que você é a pessoa que o outro está dizendo que você é. E como é que você pode fazer isso? Pela terapia, né? Pelo processo de autoconhecimento e também procura ver outras pessoas, né? Seus amigos, as pessoas no seu ambiente de trabalho, outros parentes de referência, como é que eles te veem? Certamente não é da forma como ela diz que você é. Né? Então começa a pegar outras versões de você mesma, né? Outras pessoas te veem de que forma? Começa a montar isso, eu acho que é muito importante. Não fique fazendo ameaças também do tipo, eu vou sair de casa, não sei o quê. Ou não se faça, não faça mal a você mesmo.
né? Porque às vezes é tão insuportável e você não tem força para agredir aquela mãe que você se autoagride. Aí se corta, se machuca, se droga, você vai se auto maltratando, né? Você não pode reagir contra aquela mãe, você se sente impotente, aí você se maltrata. E às vezes se maltrata mesmo, se ferindo. Então toma muito cuidado, não tome essas ações de autoflagelo para matar essa mãe, né? Assim, procure meios saudáveis de lidar com isso, né? Acolher seus sentimentos, né? A cada ataque que você sofrer por parte dessa mãe ou desse pai, você acolher, se pegar no colo, né? Pegando o exemplo da Larissa Manoela, né? Ela deve ter falado isso aqui do que acontece de verdade na vida dela. Ela deve ter falado um pentelésimo ali. Ela tá dando uma satisfação só porque ela sabe que ela tendo esse afastamento dessa mãe, essa mãe vai trazer prejuízos para a vida dela, inclusive profissionais, como eu falei. É uma mãe que vai querer, de repente, expor um monte de coisa e pode gerar prejuízos. Eu acho que ela trouxe isso aqui da história só para essa mãe não ter muito recurso para acabar com a imagem dela, né? Porque tem grande chance disso acontecer. Essa mãe já fala que a filha está sendo manipulada pelo namorado, é aquela que vai minando, né? Vai falando, e é uma mãe tão maravilhosa que zelou pelo patrimônio da filha, ficando com 98% do patrimônio. Então, é uma coisa muito doida, né? E eu fiquei com uma pena dela, porque é muito difícil para a filha conseguir fazer um corte desse. Eu espero que ela consiga sustentar, né? É difícil sustentar, porque a mãe é essa manipulação. E tem um monte de gente apoiando. É porque a Larissa Manoela é uma ingrata, porque essa mãe dela fez tudo por ela, porque se não fosse a mãe, ela não seria quem ela é. Gente, vamos ter um mínimo de bom senso. A genitora colocou no mundo, né? Isso ela fez. Agora, o tanto de prejuízo que ela já causou para essa menina, o tanto de passada de perna, o tanto de só de roubar o dinheiro dela, né, gastar e controlar, manipulava ela pelo dinheiro, um dinheiro que ela trabalhava para ter. É muito doido, né? E como é que tem gente que ainda defende? É porque vem naquela cultura de que a mãe é sempre cheia de razão, a mãe sempre quer o melhor pro seu filho. É muito cruel a gente ter isso, né? A gente falar isso, é muito cruel para o sobrevivente, né? Para o filho e para a filha de uma mãe e de um pai narcisista. É muito, muito cruel. Uma outra coisa, não espere que esse narcisista tenha compaixão, que se mobilize pela sua dor, que repense o que ele fez com você, que tenha empatia, que resolva, não, realmente, meu filho, agora que você me deu esse gelo, eu percebi, você tem razão, eu vou ser uma mãe diferente, isso não vai acontecer. Né? Então você tem que adequar a sua expectativa à sua realidade, aceitar que você não é de uma família normal, no sentido funcional da coisa, você é. Às vezes é dolorido, né? Passar por Dia das Mães, passar por Dia dos Pais, quando é o pai, né? Você fica vendo, nossa, tem tantas famílias, né, onde os pais são tão amorosos, por que só comigo? Porque tem alguma coisa da nossa vida que a gente não tem escolha, que é de onde a gente vem, né? Onde a gente nasce, de quem a gente nasce, a gente não tem como escolher. Mas a gente escolhe o que faz daqui pra frente. Fazer o quê? Seria ótimo ter outra mãe e outro pai? Seria maravilhoso, mas é o que você tem. Então não dá pra ficar nessa fantasia infantil querendo que essa mãe se torne a mãe que você idealizaria, né? Entenda que ela não é. Aceite essa mãe do jeito que ela é, essa genitora do jeito que ela é, e faz você essa quebra de padrão, né? Faz você uma nova família para você, né? Aprenda você a exercer uma maternidade saudável, né? Ou que seja, decidir não ter filhos, tudo bem, não tem problema nenhum, mas que você consiga estabelecer vínculos afetivos saudáveis, né? Que não passe por essa manipulação horrorosa, né? E tem que ter muito cuidado, né? Porque um último tópico aqui. Para de mendigar amor para sua mãe. Para de mendigar. Não tem como. Por que não tem como? Porque a pessoa que é narcisista é incapaz de amar. Não fique mendigando. O máximo que ela vai te dar são coisinhas de atenção e depois você vai se sentir péssimo porque vai ver que nada muda, é tudo do mesmo jeito.
que infelizmente ela não é a pessoa que a gente gostaria que fosse, né? E é difícil, né? A gente aceitar, da vergonha, né? Aí vem essa questão da vergonha, da culpa. A minha mãe não me ama. E essa é uma realidade que às vezes você precisa lidar. Você é capaz de amar, né? Você é capaz de ser essa pessoa generosa, amorosa com o outro, né? Eleja outras pessoas para amar, né? Porque a sua mãe realmente vai ser uma grande perda de tempo. Deixa eu ver aqui o tempo, gente. Eu acho que eu já trouxe. Nossa, mãe, eu falo muito, socorro. Vou liberar vocês do cativeiro. Tá aberto aqui os comentários. Podem começar a perguntar, mandar dúvidas. Eu não sei se eu fui clara. Tem muita coisa para falar desse tema. Muita coisa. Eu tô trazendo aqui, tentando trazer de uma maneira didática coisas assim básicas. Estou tentando trazer o básico, mas é bem complexa essa relação. Ela existe, ela é triste, ela é adoecedora, ela gera sofrimento. Boa noite, Rod. Tirem as dúvidas de vocês sobre isso, né? Eu acho que... Eu tô até dando uma olhada aqui. Live maravilhosa. Ai, que bom, Van. Tô tentando ver aqui... Se faltou alguma coisa, sempre falta, né, gente? Sempre falta porque é muito assunto. Eu nem vi a hora passar. Pra mim, eu tinha falado 20 minutos. Quando eu vi 50, socorro, Deus. Mas, perguntem, tem alguma dúvida ou vocês ainda estão um pouco impactados? Val Disney, boa noite, amei a live, que bom. Ariane, como lidar com pessoas autocentradas no trabalho? Trabalho com ela diretamente. Ariane, não é fácil, né? Pessoas narcisistas, elas estão o tempo todo nos circundando, né? Isso é da vida. Dando os limites da mesma forma, né? Assim, não compartilha suas intimidades, não entra na fofoca, que eles gostam de falar de é daquele que vai e fala mal do chefe, o chefe chega, é o maior puxa-saco do chefe. Então, tenta estabelecer os limites, não dê intimidade, se proteja emocionalmente, porque são pessoas... bajuladoras, manipuladoras. Saber que a pessoa é narcisista já é um primeiro passo, porque você não entra no jogo dele, né? Saber que a pessoa já te deixa um pouco mais ali cautelosa. Tem nível de narcisismo? Tem, Juliana. Tem algumas... tem pessoas que têm sintomas mais graves do que outras, né? Porque são traços, né? Lembrando que e tem pessoas que são narcisistas e psicopatas, né? Pais abusadores, pedófilos, coisas muito graves, assim. Então, sim, existe. E lembrando, né, que a personalidade, ela tem esses traços, elas são dimensões da personalidade. A gente pode ter vários, né? Um ou outro traço todo mundo tem, né? Boa noite, assunto muito bom. Que bom, Ionice. Cícera, boa noite, maravilhosa essa live, seria bom mais uma sobre o assunto, é muita coisa, né? Mirena, fale do filho narcisista. Mirena, acontece, né? Até porque é o que eu falo, a pessoa narcisista, ela nasceu de alguém, né? Ela já foi filho, né? Quando não é a mãe narcisista, já foi filha, né? O filho narcisista passa por essas mesmas questões, são esses mesmos traços, né? De manipulação, de vitimização. Às vezes é aquele filho que tem muito problema com o irmão, cria conflito, cria situações, é arrogante, né? Trata a mãe com desdém, é uma pessoa mais fria, tem essa frieza, essa falta de empatia. Os traços são os mesmos, né? Espero que essa live fique salva. Ficará lá no YouTube, tá bom? Rod, fiquei com dó da Larissa depois que eu vi suas explicações. Todo mundo, né? Se a gente tem empatia, né? E não fica nessa coisa cega de achar que mãe é uma coisa santa. Eu fiquei com muita pena e posso imaginar o que ela tá sofrendo agora. Porque agora que a história tá exposta, aparece a mãe falando coisa, aparecem vídeos antigos. Parece que quanto mais surge situação, pior fica, né? Gustavo e Fernanda, boa noite. É Fernanda, né? Leila, tema é polêmico dentro da nossa cultura em que os pais são intocáveis. Exatamente, Leila. E é tão difícil, né? Por isso que a pessoa que é o sobrevivente, né, do filho, o filho narcisista, o filho do narcisista sofre muito, né? Porque muitas vezes ele é invalidado na dor dele, né? Ah, são seus pais, você tem que amar seus pais. Gente, eu acho ó quem fala isso. Eu não acho que tem que amar os pais. Você pode ter que respeitar,
né? Que você não vai ficar ali. Agora, amar não é obrigação de ninguém. A gente não pode obrigar a amar. Amor é uma conquista, não é uma obrigação, né? Fernanda, live maravilhosa, estou impactada. É uma coisa que já... E eu peguei leve, tá, gente? Porque tem histórias que é de embrulhar o estômago. Ricardo, boa noite, doutora Adriana e a todos da live. Boa noite, Ricardo. Reconheci minha avó. Fernanda. E tem vó ainda que coloca o neto contra a mãe, né? Porque ela é narcisista, ela manipula o neto contra a mãe dela. É uma coisa horrível, né? A mãe se sente péssima. Convivo com muitos narcisistas. Ai, que horror, hein, Jenny? Rosa, como falar a verdade pra pessoa sem magoar? Pra pessoa narcisista? Será? Mas que verdade que você quer falar? É difícil porque tem coisa que não tem muito diálogo. Eu tenho essa paciente, né? Às vezes a gente fala, nossa, seria ótimo se um dia ela pudesse falar tudo que ela pensa. Só que ela fala, pra quê? Falar tudo que pensa. Não vai mudar nada. Porque a pessoa não reconhece nada do que ela faz. Ela acha que ela é maravilhosa. Então, você falar verdades pra quem só fala mentira, pra quem é manipulador. Se é com relação a narcisista, eu acho uma perda de tempo. Live incrível, muito bem explicado. Que bom, Ricardo. Ter chefe narcisista é péssimo, só os puxa-sacos se dão bem. Exatamente, Rod. Oh, minha irmã é narcisista. Ai, Suzy, que triste. É horrível, né? Porque entra numa competição imensa, né? Você deve ter passado maus bocados quando era mais jovem. Te diminui muito, sim. Terrível, terrível. Gisele, acho que minha mãe é assim. Pra ela, minha dor ou problema nunca é importante ou grande. Toda vez que contei algo de ruim pra mim, ela sempre diminuiu e diz que a dela é maior. Pois é, Gisele, tem chance, viu? Observa essas coisas, a falta de empatia, essa coisa muito autocentrada, né? Muito se vitimiza, não te valoriza, te coloca pra baixo. Ariane, narcisista, no resumo, então é falso por natureza? Pode ser falso, né? Mas às vezes nem é falso, às vezes é bem claro nas intenções, né? Eles usam máscaras, às vezes, máscaras sociais, para parecer uma pessoa maravilhosa, mas a máscara cai. E quem convive na intimidade sabe quem é. Isso vale até para relacionamento amoroso. A pessoa, eu sempre falo, ai, como é que fulano entrou numa relação com aquele narcisista? Porque não vem escrito na testa narcisista. Ele não vai chegar a te conhecer e te dar uma porrada. Ele vai seduzindo, 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 seduzindo e depois é que ele se mostra. Então, assim, não sei se é falsidade propriamente. São máscaras que a pessoa usa, mas a máscara cai para quem convive na intimidade. Amor é uma conquista, ah, que lindo. E é grande verdade, Valdisney. Amor é conquista, até com pai, mãe e filho. Rosa, como falar a verdade? Ah, obrigada, boa noite, Maluzinha. Kátia, acredito que pessoas com esse diagnóstico seja necessário um profissional avaliar. Sim, mas sabe qual é a questão, Kátia? Essa pessoa não procura terapia. Ela não procura, é muito raro. Porque ela é maravilhosa, os outros é que são problemáticos. Esse é o ponto. Seria ótimo, mas é difícil. Normalmente a gente atende as vítimas, não os algozes, né? As vítimas vêm para terapia. Quando vem uma mãe narcisista para terapia, ela não sustenta a terapia, né? Ela vem, fala algumas coisas, normalmente uma queixa de um filho ingrato, de uma mãe, de uma filha que fez isso, que fez aquilo. Quando o terapeuta percebe esse funcionamento, esse mecanismo e sinaliza qualquer coisa, ela sai da terapia, tá? Não fica, não. Meu Deus, você é maravilhosa. Imagina, Rosa. Jenny, pessoa que você faz tudo e pra ele ainda é pouco, cobra muito, não faz nada pra ninguém nem por ninguém. Exato, é desse jeito aí. E os outros têm que estar ali pra estar atendendo aos caprichos, às vontades. Rosa, eu vou ouvir ela várias vezes, pois convivo com muitas pessoas assim e elas correm da verdade. Correm mesmo. Maluzinha, minha irmã é uma narcisista, ela maltrata e depois se vitimiza, depois chora e culpa minha mãe porque não casou, minha mãe fica com pena. Putz, Maluzinha, é assim mesmo. Alguém perguntou sobre filho narcisista, é esse tipo de coisa, né? E culpa o outro, e se vitimiza, e é horrível. É horrível. Imagina pra mãe, né? Ter que ouvir um negócio desse, é cruel. Kátia, digo isso porque filhos, na grande maioria dos jovens, não vejam qualidades nos pais. Mas quando a gente fala de narcisismo, a gente nem fala
Ah, você tá dizendo, eu tô tentando, desculpa, Kátia, eu tô tentando linkar, deixa eu ver com o que você falou anteriormente. Peraí, senão vai ficar. Você tá dizendo o quê? Ah, sim, que de repente o filho se queixa da mãe, como se a mãe fosse uma grande narcisista e o filho, na verdade, é um grande reclamão. Gente, mas narcisismo, assim, para um profissional bom, a gente reconhece. Não é uma coisa ou outra. A maneira como o filho fala, a gente percebe também, né? Dá para perceber. Um bom profissional, mesmo que seja o jovem reclamando dos pais, a gente consegue perceber quando é só uma reclamação de adolescente, que minha mãe é um saco, que ela é muito chata. Isso não é ser narcisista, né? Mãe narcisista não é aquela que bota limite no filho, não é isso, né? Pode ser só uma mãe chata, né? Quando é narcisista, você percebe as sequelas na pessoa, é diferente, bem diferente. Rod, gente, não vamos se comportar como narcisista, vamos dar like e compartilhar a live que a doutora merece muito. Você é demais, Rod. Daiane, numa sociedade cuja ótima da família é a Sagrada Família Jesus, Maria e José, é difícil falar sobre esse tema. Exatamente, Daiane. É muito difícil, porque a gente tem essa tendência de achar que a família é sagrada, que os pais, a gente deve sempre coisas aos pais. Gisele, o que será que fez a pessoa ser assim? Parece que a autoestima delas é enorme, se acham melhores que todos, ou não necessariamente. Fico pensando que trauma minha mãe passou ou o quê. Então, Gisele, pode ser que ela tenha sofrido coisas na infância, né? A personalidade da gente, ela tem uma parte biológica, ela tem uma parte que é das relações, então é possível que ela tenha se configurado assim por ter passado por situações. Mas, e com relação à autoestima, ela tem uma aparência de grandiosidade e tudo mais, mas quem tem uma boa autoestima, né, uma autoestima adequada, ela não precisa de validação o tempo todo. Se eu acho que eu sou bonita, eu não preciso ficar aqui esperando que ser adulada, você é bonita, ou você é legal, ou você é inteligente, eu não preciso que alguém me diga se eu tenho segurança de quem eu sou. Então, no fundo, isso tem algumas divergências sobre isso, mas eu vejo, né, como uma pessoa narcisista, no fundo ela tem uma péssima autoestima, tanto que ela depende dessa validação, tanto que a crítica cai feito uma bomba. Critica uma pessoa narcisista, ela fica furiosa, a culpa é de todo mundo menos dela. Quem trabalha com narcisista, se você falar, olha, isso aqui eu não concordo, nossa, a pessoa fica enlouquecida, né, acha que está sendo perseguida, é uma coisa horrível. Então, a personalidade, ela é formada dessa forma, né? Tem alguma coisa que é da pessoa, que é biológica, tem essa questão, tipo o temperamento, né? E tem a questão das relações, né? Que vão contribuindo para a formação da personalidade. Maluzinha, minha mãe foi no neuro e ele falou que minha mãe não tinha problema, o problema era minha irmã e pediu para minha mãe levar ela. Ele fez de tudo até minha mãe não ir mais ao médico, porque viu minha mãe bem. Você é a top. Obrigada, Kátia. Na Luzinha, mas você tinha falado que era tua irmã que era narcisista, né? E pediu pra minha mãe levar ela e ela fez de tudo. Até minha mãe não ir mais ao médico. Ah, entendi. Entendi. A sua mãe foi buscar ajuda e a sua irmã boicotou. É assim mesmo o funcionamento. É assim mesmo. É muito terrível isso. Minha irmã, ela é assim e odeia todos. Sim. Meu Deus, estou chocada. Sim, Maluzinha, tem essa coisa do ódio também. Gente, é muito difícil. Só quem convive com narcisista sabe como é. O meu pai tinha traços narcisistas muito grandes. Não sei dizer se não sei categorizar completamente como narcisista, mas ele tem traços muito, muito fortes. Inclusive, quando eu era adolescente, meus pais eram separados, meu pai se apaixonou por uma pessoa muito mais jovem do que ele, 30 anos mais jovem, porque eu só gostava de mulheres jovens, né, tem que carregar troféu, e me colocou pra morar sozinha aos 15 anos, né, é o descarte. Só que ele pagava, né, bancava, porque na época eu era uma estudante do colégio, estava no primeiro ano do colégio, e eu morei com a minha irmã, 2 anos. Quando ele terminou com essa mulher, ele trouxe a gente de volta pra casa. É muito doido, né? Pra mim, ele tem vários traços narcisista, muito egocêntrico. E ele teve 3 filhas mulheres, então ele saía como se estivesse no harém, né? Porque nós somos altas, né? Então ele saía, se achava o máximo com as mulheres e tal. Mas aquela coisa bem vaidosa, né?
Ricardo, o gerente de onde eu trabalho age dessa forma e afasta até os clientes por causa do comportamento. Gente, que inferno, né? É triste. É triste. Gente, vocês querem tirar mais alguma dúvida? Nosso tempo já deu aqui, já são 9h05 já conversamos bastante. É um assunto amplo, tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Podemos voltar em outras vezes, né? Porque gera muito sofrimento. Ariane, meu irmão sempre foi um ser ruim comigo desde criança. Me julgava, criticava, falava as piores coisas e fazia da minha vida um inferno. Paz, mais de 30 anos depois ele não mudou nada. Eu, graças a Deus. Pois é, Ariane. E não vai mudar, né? Não vai mudar. E aí você tem que se proteger, né? É muito triste. Kátia, é triste. É triste ter que lidar com essas pessoas, né? Gisele, minha mãe quando criança foi dada para os tios, pois meus avós não tinham condições de criá-la. Sempre tive brigas com ela, pois nunca aceitava ser contrariada. Sim, é muito difícil, né? Gente, meu pai virava uma fera, se tivesse que contrariar qualquer coisa, nossa senhora, era a morte, né? É uma afronta, né? Como eles têm um ego muito grande, né? Então é difícil, né? Você confrontá-los, né, com alguma coisa. Por isso que quem é obrigado a conviver com uma pessoa assim, não entra em confronto. Pelo seu bem, não é pelo bem do outro. Não entra em confronto, porque é um desgaste que não vai levar para lugar nenhum. Graças a Deus saí de casa e me livrei do inferno que ele fazia. Graças a Deus, Ariane. Esse é o objetivo, né? Quando a gente tem que se afastar. A gente tem que se afastar de quem faz mal pra gente. Coloquem isso na cabeça. A gente tem que se afastar. Ainda que essas pessoas sejam parentes, pai, mãe, irmão, irmã, se afasta. Se afasta, não tem jeito. Você não vai mudar o outro. Principalmente um outro narcisista que não reconhece seus erros, não reconhece suas culpas, não se percebe com qualquer problema. Pedro, sua voz é tão bonita. Obrigada, Pedro. Muita gente fala isso e eu nunca achei minha voz nada demais. É engraçado isso. E a minha irmã tem a voz igual a minha. Gente, então é isso. Senão a gente não sai daqui hoje. Quem chegou depois... Eu vou salvar essa live, vai ficar lá no canal no YouTube, que é onde eu salvo todas as lives. E aí, vejam a live. Eu acho que eu trouxe bastante conteúdo, bastante dado. Perfeito, temos que se afastar de quem faz mal. É isso, Valdisney. A gente tem que se perceber potente na vida. Me afastei, mas sinto culpa. Eu sei como é que é, Kátia. Eu trabalhei minha culpa. Eu trabalhei bastante as minhas culpas, né, pra conseguir... É um misto de raiva, culpa, é uma coisa horrível, mas a gente, enfim, tem que ir processando essas emoções na gente, né? Linda voz mesmo, imagina. Obrigada, Valdisney. Fernando, obrigada, Adri. Live excelente, boa noite, obrigada. Live maravilhosa, gratidão, obrigada. Obrigada por tanto, bom descanso. Gente, obrigada por vocês, obrigada por esse assunto. É um assunto espinhoso, mas ele é importante, é necessário. E amo esse sotaque carioca, De nada. Então, gente, é isso. Pensem lá, depois vejam de novo. É sempre bom a gente... quando é uma live muito densa, com muita informação, por isso que eu gosto de deixar salvo lá, que você para, volta, reflete. Eu acho que é muito importante. E a gente se tornar potente, né? A gente não pode seguir arrastando corrente ao longo da vida. Já basta o mal que nos causaram, né? Daqui pra frente, a gente se acolhe, a gente se cuida, a gente se pega no colo e a gente busca melhorar a nossa vida, né? E se isso inclui se afastar de pessoas, se afaste, né? Não tenha... não sinta culpa com quem não se importa com você. Essa é a grande verdade. Obrigada, portanto, boa noite. Gente, ó, beijo pra vocês, uma boa noite e até semana que vem.